Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. O que você pensa? Lembra com o Padre, o que é que você pensa quando uma série de coisas ruins começa a acontecer com você? O que você pensa? O que vem na sua cabeça? Sei lá, imagina aí que você teve problema no relacionamento, brigou feio com seu marido, ou então ele saiu de casa. Aliás, uma coisa que acontece, como isso tem acontecido muito, né? O marido ou a esposa, depois de tantos anos, vira as costas e vai embora e não deixa sinal. Não quero mais, acabou, não deixa explicação. Como que isso tem acontecido? Tem muita gente que sofre muito por isso. Imagine você, aconteceu um problema no seu relacionamento, seu filho ou no seu trabalho deu um problemão lascado, talvez no mesmo dia ou no dia seguinte. Você veio rezar, não conseguiu rezar nada. Um amigo muito perto de você morreu no terceiro dia, e foi um negócio assim. Com todos nós sempre acontece alguma coisa que de repente uma inundação de problema toma conta de nós, em algum momento da vida. O que é que você pensa nesse momento? Quais são os pensamentos que você tem nesse momento? Isso me veio muito forte por causa de uma professora minha. Uma semana antes ela me contou uma série de coisas ruins que tinha acontecido com ela. Depois, na próxima semana, eu estava falando para ela que eu ia fazer uma peregrinação. Eu não sabia se eu ia dar jeito ou não, se eu ia conseguir ou não por causa da cirurgia. Eu estava recém-operado e na semana que vem agora eu tenho uma peregrinação com um grupo de médicos. Nós vamos andar 130 quilômetros, são todos médicos oncologistas. Eles me chamaram para acompanhar eles espiritualmente. É uma caminhada de 130 quilômetros por 5 dias. Vamos sair de Paraisópolis e chegar a Aparecida do Norte. E vamos rezar pelos pacientes deles. Eles querem fazer uma peregrinação pelos pacientes deles, todos com câncer. E o padre vai junto, e eu falando, não sei se eu vou dar conta. Ela olhou para mim e disse assim: senhor, eu não tenho coragem de andar tudo isso não. Aí ela falou assim: acho que é por isso que Deus está me castigando. Achei tão interessante aquilo. Ela falou de uma maneira tão assim,
Tão sincero, acho que é por isso que Deus está me castigando. Quando as coisas começam a acontecer com você assim, dessa mesma maneira, que pensamento você tem? Eu penso que a maioria que está aqui, talvez pense igual a professora, ou que Deus está castigando ainda, infelizmente pensa assim, ou pensa que fez alguma coisa errada, fiz alguma coisa errada, meu Deus, aí vai no padre, o que eu fiz de errado, padre? Pelo amor de Deus, para eu estar vivendo tudo isso. Ou pensa que fez alguma coisa errada e está, de novo, pensa que é um castigo de Deus. O que você pensa? E assim, não tem problema pensar. O pensamento, enquanto é pensamento, enquanto ele está aqui dentro, é seu e de Deus. Enquanto ele está aqui dentro, é só você e Deus sabe. Muitas vezes o problema é quando ele sai para fora, porque quando você fala, aí o outro já está sabendo, o diabo está sabendo, aí o outro que você nem contou já está sabendo, porque o outro que ouviu contou. O problema é quando sai para fora. O problema não é você pensar, sabe? Essas coisas não são problemáticas, eu pensar que Deus está me castigando, ou passar pela minha cabeça pensamentos negativos. Isso vai acontecer. Mas a minha questão aqui é, como é que você combate esses pensamentos? Na cabeça do padre às vezes passa umas coisas assim, não sei, na minha cabeça só, ainda bem que nas de vocês não passa nada, mas na minha passa. Às vezes a minha cabeça passa assim, olha, gente, será que não vai aparecer alguém para matar essa pessoa? Eu mesmo não vou matar ninguém, não tenho coragem, mas se de repente aparecesse alguém para matar essa pessoa, tudo bem. Na sua cabeça não passa as coisas, só na cabeça do padre. Eu sei que na sua não passa, mas na minha cabeça de vez em quando passa. Umas coisas tipo assim, sabe? Aí eu falo assim, Rafael, você é padre, pelo amor de Deus. O que você está pensando da vida? Pensar, às vezes vai passar umas coisas loucas na cabeça mesmo. O problema não é passar as coisas na cabeça, sabe? Já falei muito para vocês sobre isso. Pensar não é automaticamente pecado. Por exemplo, tem os homens aí, de repente está passando aí na rua dirigindo, passa uma moça bonita de coxa grossa e short bem comprido, daqueles que você já sabe. Aí de repente está passando na rua, o olhar seu, natural, o seu olhar, puf, nas pernas da menina. Isso é natural. Você volta o pensamento, segue a tua vida e pronto, deu um jeito no seu pensamento. Isso não é pecado. Isso não é pecado. Agora, quando é que o pensamento vira pecado? Quando ele quer virar ação. Então você olhou lá, aí você não coloca na sua cabeça e entende bem isso que o padre vai falar, porque depois vai ser na rua falando assim, o padre está falando que homem pode olhar nas mulheradas aí tudo. Tem uma raiva disso. Entra no meu coração, gente, entra no meu coração. Às vezes eu falo umas coisas para vocês, mas vocês distorcem o negócio de um jeito aí, pega um negocinho, distorce. Entra no meu coração. Eu já estou aqui há quase 4 anos, você já conhece o padre. Mas se de repente o cara olhou, aí ele vai para casa, aí ele já encontra um amigo, aí já fala assim, rapaz do céu, aquela menina lá do fulano lá, Nossa Senhora Aparecida. E aí fala outras coisas que não dá para o padre falar aqui. Aí começa, o negócio começa a querer tornar ação. Aí de noite vai embora dormir e está pensando nas coxas da menina. Aí isso aí vai virando pecado, porque você é casado, ou mesmo que é solteiro também não pode. Precisa dominar os seus pensamentos. Se você não dominar os seus pensamentos, como é que você vai criar um filho? Como é que você vai ter um trabalho digno? Como é que você vai ter Você precisa aprender a dominar o pensamento, não é verdade? Então nem sempre todo pensamento é pecado. Às vezes vai passar, o pensamento só começa a ser pecado quando ele começa a querer virar ação. De repente o cara começa, depois de pensar tanto, quando ele vê, já está mandando mensagem para a menina lá. Filhos, passar coisa pela cabeça, vai passar coisa pela cabeça. Porém, o que você acredita? Por que o padre está dizendo isso? É a primeira leitura. Jeremias, se eu saio no campo,
eis os mortos à espada. Se eu entro na cidade, eis as vítimas da fome. Até o sacerdote perambula pela terra sem saber o que se passa, porque Deus não escuta. Ele faz sacrifício, Deus não escuta. O profeta está no meio de uma desgraça, como muitas vezes acontece com a gente. Mas o que você acredita nesse momento? Você realmente acredita que Deus está te castigando? E eu penso que isso que o padre está falando é uma preparação. Muitos aqui, a começar dos mais novos, vão lembrar do padre no momento da vida. Porque quando a gente é muito novo, a gente não passa por tanta coisa. Depois que a gente fica adulto, aí parece que as coisas começam a acontecer. Mas o que passa? O que você acredita? O que está na sua cabeça quando essas coisas acontecem com você? Essa é a minha preocupação. E eu estou dizendo isso porque essa minha preocupação do coração, porque é assim, eu vejo, quando está só a pessoa e o padre, ela está com essas caraminholas na cabeça. Ela está com isso, perguntando por quê, e o padre diz para você perguntar o porquê, não acontece mesmo, esse não é o problema, mas o problema é que o que você acredita, como é que você combate esses pensamentos. Tem um filme chamado A Cabana, só por curiosidade, quem assistiu esse filme? Levanta a mão, olha que bênção, muita gente assistiu esse filme. Ele tem uns erros teológicos sobre a Trindade, mas o processo de cura que o Mark faz, aquele homem faz, é um processo maravilhoso. Você que assistiu o filme, e para você que não assistiu o filme, o padre vai dar um spoiler aqui, porque eu preciso terminar essa pregação assim. Tem um momento, isso aqui não vai ferir, quem não assistiu não vai ferir, mas tem um momento em que ele vai falar com a sabedoria, essa sabedoria do Antigo Testamento, porque Deus dá a graça para ele entrar dentro do pensamento da Trindade, digamos assim. E ele vai falar com a sabedoria, aquela sabedoria que está lá no livro da sabedoria, e é uma mulher, uma atriz, se eu não me engano ela é até brasileira, a atriz, e a sabedoria é uma mulher, e no filme, a filhinha dele, que agora eu não me recordo a idade, acho que uns 3, 4 anos de idade, é brutalmente assassinada, e o cara que matou fugiu, sumiu. E ele passa, a história do filme é ele tentando se curar disso. E ele representa muito bem isso, porque ele passa para você o que é verdadeiramente o sentimento de um pai que perdeu um filho. Ele consegue fazer isso, é um excelente ator, ele passa para você isso. E esse sofrimento todo que vai até te agoniando no filme, vai passando o filme, e de repente ele chega diante da sabedoria. Aí a sabedoria tira ele do lugar dele e coloca ele no lugar de Deus. Porque ele só questiona, ele tem pensamentos ruins toda hora, ele só questiona, ele fica arranjando um culpado. Quem é o culpado? Ele fica só nesse pensamento: por que Deus está me castigando? Por que não levou eu? Levou ela e não levou eu? Ele fica assim. E aí a sabedoria dá a oportunidade dele de estar no lugar de Deus. Porque muitas vezes, quando as coisas ruins acontecem com a gente se coloca como juiz. Presta atenção nisso. Isso aqui é muito importante. Se nós não fazemos isso, a gente se coloca como juiz. E não, isso aqui aconteceu por isso, não, isso aqui aconteceu por causa disso, isso aqui. A gente fica julgando as coisas. Esse lugar é péssimo, não traz cura. E é o lugar que a gente vai, é o lugar de juiz da situação. Esquecemos que juiz é Deus. E aí ele entra lá no lugar, a sabedoria, coloca o filho dele que está vivo e a filha que está estava, não, os dois filhos estavam vivos, o filho e a filha, porque além da menininha ele tinha mais 2. Coloca os 2 filhos diante dele e faz ele ver a imagem deles e fala assim para ele assim: agora escolhe. Você tem que escolher quem você quer, quem é o melhor, de quem você gosta mais. Agora escolhe. Talvez um pai vai entender o que o padre está falando aqui. Escolhe. Aí ele começa a chorar, se agoniar e fala assim: não, eu não consigo escolher um. Eu quero os 2. Ele fala: não consigo, não posso escolher um. E aí ela aprofunda a situação. Ela fala assim: agora você não vai escolher, você vai escolher quem vai ficar vivo. Qual dos 2 vai ficar vivo? Escolhe quem vai ficar vivo. Faz a escolha. Quem vive e quem morre. Escolhe. E aí ele vai se agoniando.
E aí ele grita que ele não quer escolher. Ele fala assim: deixa eu morrer no lugar deles. Deixa eu morrer no lugar deles. Deixa que eu faço isso. Aí a sabedoria acalma, sai de cena, porque fez ele entender. Aí começa a cura do rapaz, que é lindíssima. Aí o padre não vai contar, porque você tem que assistir o filme. Começa a cura do rapaz, sabe por quê? Porque ele saiu do lugar de juiz e entrou no lugar que é dele mesmo, de vítima. E aí ele entendeu que existem escolhas que são muito maiores do que nós, que são muito mais difíceis, que existem escolhas que nem toda a inteligência do mundo é capaz de dizer o que é certo e o que é errado, nem toda a ciência do mundo é capaz de dizer o que é certo e o que é errado, mas tem um lugar que dá para resolver as coisas. Qual que é esse lugar? Qual que é esse lugar que dá para resolver as coisas? E que foi o que o rapaz lá do filme entendeu. Qual que é o lugar? O lugar é o amor. O lugar é o amor. É o único lugar que você consegue resolver essas coisas. Por isso que o padre está perguntando assim: ó, o que você pensa? No evangelho de hoje é uma escolha: o joio ou o trigo? O joio ou o trigo? Eu arranco o joio, deixo o trigo, o que eu faço? E Jesus vai ensinando você a fazer essas escolhas, e você precisa aprender a fazer essas escolhas na sua mente, a escolher pelo amor, a olhar pela via que ninguém consegue muitas vezes, que as pessoas têm muita dificuldade de ir, porque nós vamos logo para o lugar de juiz. Você precisa ir para o lugar do amor, esse caminho que muitas vezes ele não explica nada, mas ele entende tudo. O amor é um lugar que não explica nada, mas entende tudo. Tudo. Ele entende, ele compreende, ele dá paz. De repente você não tem resposta nenhuma, mas você está em paz, porque você está vivendo o amor. E esse amor, o padre já explicou para vocês, é um amor de decisões concretas, é um amor de decisões corretas, é um amor de decisões que precisam muitas vezes me fazer sofrer, passar por um certo tipo de sofrimento para me estabilizar. É esse tipo de amor que eu preciso escolher. Precisa fazer uma escolha. Hoje eu estava numa mesa de almoço, lá na casa do Adenilson. O Adenilson não está aí. Não na casa do Adenilson, do pai do Adenilson. Gosto muito daqueles senhores. A dona Creuza, eu gosto muito deles. Sempre quando eu vou lá, eles fazem comida no fogão de lenha. A gente senta na beira do fogão de lenha e a gente fica batendo papo. Mas sabe por que eu gosto muito deles? A gente conversa um monte. Saio de lá e falo assim: meu Deus, sentamos na mesa esse tempo todo, comemos tanta coisa, falamos tanta coisa, mas não falamos mal de ninguém. Adoro eles. A gente ri, se diverte, não fala mal de ninguém. É só falando coisa assim, tirando sarro um do outro e não sei o que, aquela coisa. Lugar do amor. Só que você tem que escolher isso, porque o gostoso mesmo é falar mal dos outros. Vai dizer para mim que é verdade ou é mentira? Gostoso mesmo é falar mal das pessoas. Nossa Senhora, quando fica sabendo de uma coisa. E aí você tem que descobrir, o amor você descobre ele nesses lugares. O amor você vai descobrindo, porque você vai vivendo, você vai se dando a oportunidade. Vou lá na dona Creuza almoçar, porque eu sei que lá a gente vai passar um tempo assim, ó, sem falar de ninguém. A cabeça vai voltar em casa, o estômago cheio e a cabeça em paz. São escolhas que você vai fazendo na direção do amor. Aí quando você vai fazendo as escolhas na direção do amor, você vai entendendo porque certas circunstâncias tiveram que acontecer com você. Você vai entendendo porque aquela situação mexeu tanto com você. Você vai tomando posse desse amor. Aí quando você vai vivendo esse amor, daqui a pouco, filho de Deus, você está botando uma cruz nas costas pela vida dos outros, e nem muito você está se importando com isso. Você só está indo para Jerusalém, que nem Jesus. É lá que eu tenho que ir. Você está indo, você está aguentando, você está vendo, porque faz sentido quando você vai descobrindo esse caminho. Uma pergunta muito sincera: você entendeu o que o padre pregou aqui ou não? Isso aqui é muito profundo. São certos tipos de escolhas que a gente vai fazendo, que vai modificando a nossa vida sem a gente perceber.
A gente nem percebe. A espiritualidade é assim, você nem percebe. Não é assim, você fala assim, ó, agora todo dia eu vou fazer isso aqui. Ah, sei lá, eu estou muito preguiçoso, então vou levantar tal hora, não sei o que. De repente, aí daqui a pouco você faz tudo que você se propôs, vai para combater a preguiça. Aí depois de uma semana, parece que a preguiça aumentou mais ainda. Porque você está indo pelo caminho errado. Você não está indo pelo caminho do amor. Você não está indo Por que você está escolhendo isso? Por que você está escolhendo combater a preguiça? É que nem eu dizia para o pessoal do retiro ali, tá, vocês ficaram aqui 2 dias pedindo o Espírito Santo, para quê? Pedindo o Espírito Santo, para que a gente pede o Espírito Santo? Para quê? Para eu viver em comunidade, filho de Deus. Eu peço isso para viver em comunidade. Se eu não vivo em comunidade, me conta para o padre, que sentido faz ter o Espírito Santo? Você recebe, vai para a tua casa, fica guardado. Ele age? Nunca na vida. É o tipo de escolha que você está fazendo. Quando vem um negócio, aí você escolhe pensar aquilo. E assim, demora. Às vezes no padre vem, aí eu fico com aquele negócio ruim, sabe? Você falando, ai meu Deus do céu, por que está essa coisa ruim? E demora, mas você vai combatendo. Você vai falando assim, mas esse não é o caminho. Eu vou por esse caminho aqui, dói. Aí você fica pensando, aquele negócio volta, mas esse não é o caminho. Você vai, de repente você passa. É que nem o luto. Dona Olinda não está aqui, né? Queria falar isso aqui para Dona Olinda hoje, ela não veio hoje. Queria falar isso aqui para ela, perdeu o menino agora. Ela vem, tadinha, abraça o padre ali. Coitada, que sofrimento. E eu digo para ela assim, você vai passar, filha de Deus. Parece uma palavra boba dizer assim, todo mundo sabe que vai passar. Não, filho de Deus, você não entende. Luto não é doença. Luto você se atravessa. Tem certas coisas na vida do luto. Tem certas dores na vida, aprender é uma dificuldade, é um sofrimento, estudar é um sofrimento. Essas coisas você passa, você atravessa. Então você vai atravessa, aí de repente quando você nem vê, atravessou, passou o negócio, porque você foi pelo caminho que devia escolher, pelo caminho correto. Quando Jesus fala assim para você assim, ó, segue o caminho correto, Ele não está dizendo para você assim, ó, seja perfeito, não anda nem para a esquerda, não vira a cara, não olha para ninguém, não faz nada, não mente, não corre. Ele não está dizendo isso, Ele sabe que nós não somos assim. Ele sabe que nós não somos super-homem. Quando Ele diz para você ir para o caminho correto, Ele está falando assim, ó, vai pelo caminho do amor. Caiu aqui, levanta e vira, converte, vai pelo caminho do amor. Esse aqui é o caminho, escolhe. Tem um poeta, e aqui o padre termina. Tem um poeta desconhecido, muito antigo, antes de Cristo. Ele diz essa frase. Guarda essa frase no seu coração. O amor sempre encontra um caminho. Diz isso com o padre. O amor, grava isso, coloca no seu espelho, sei lá, onde escreve na sua mesa. O amor sempre encontra um caminho. Você vai olhar para essa frase, você vai lembrar. Vai falar assim, não, a direção que eu preciso ir é essa. O amor sempre encontra um caminho. Guarda no seu coração para essa missa. Abra seu coração, deixa Deus te curar e libertar. Baixa sua cabeça aí de onde você está mesmo. Eu espero que você tenha bebido da palavra, porque a partir de agora nós rezamos, nós entramos no insondável mistério da Eucaristia. Você vai comungar, o Padre vai passar com o Santíssimo diante de você. E agora nós não fazemos mais nada, nós já escutamos a palavra, agora nós só recebemos o que Deus tem para nos dar, que é seu amor infinito. O amor bondoso, grandioso. Pensa aí com o Padre. Queria que você pensasse mesmo e perguntasse a Jesus: Jesus, eu estou indo no caminho certo, eu estou indo em direção do amor. Eu queria que você se abrisse e falava assim: Senhor, pelo Espírito, corrige meus caminhos. Se eu não estiver indo na direção do amor, corrige meus caminhos, corrige a minha vida. Sente, filho, que Deus está com você. Sente que Ele pega na tua mão. Sente.
Sente o triunfo, a graça. Busca Deus que você vai sentir. Eles, São Judas Tadeu, passeiam nessa igreja como dois curadores, eles vão orando por nós. Na ação do Espírito Santo, tudo isso acontece. O Senhor te acalenta. Por isso fala para Ele assim: Senhor, eu quero encontrar o caminho do amor. Tem algumas pessoas aqui que estão sofrendo tanto. Fala: Senhor, olha, eu estou nesse sofrimento, me ajuda a encontrar o caminho do amor. Você está com um sofrimento grande, me ajuda a encontrar o caminho do amor. Me ajude a atravessar, Senhor. Me ajude a atravessar. Pede para Deus te ajudar a atravessar do outro lado da dor. Fala: Senhor, eu quero atravessar do outro lado da dor. Do que você está passando, me ajuda a atravessar isso aqui, ó. Diz para Ele, é o seu momento. Você fala assim, ó: eu quero atravessar isso aqui, essa dor, esse sofrimento. Eu quero atravessar essa angústia, eu quero atravessar essa tribulação. Eu quero atravessar esses caminhos que eu tenho percorrido. Me ajude a atravessar, Senhor. Eu quero olhar do outro lado da dor, do outro lado do sofrimento, do outro lado da angústia, do outro lado do medo. Eu quero olhar do outro lado. Só pega na minha mão nessa noite e me ajuda a atravessar. Pede isso para Deus. Quando você comungar Jesus, quando Ele passar sobre você, Ele vai te iluminar a tua vida. Explicar esse amor, que amor é esse, Senhor, capaz de amar alguém como eu. No seu lugarzinho aí, sentadinho, oferece sua vida a Deus neste ofertório. Reconheço que minha história é
Oremos, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifícios sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, aceitai com clemência as nossas oferendas e transformai-as no sacramento da redenção, memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, para que, pela eficácia deste sacrifício, cheguemos à vida eterna, confiando sempre em Cristo, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor esteja convosco. Ele